descidas de impostos, aumentos salariais da função pública, e o país aguenta? O mistério das finanças. Na verdade, a pergunta é essa: o país aguenta um governo minoritário e que, por ser minoritário, está a avançar com a aplicação de determinadas medidas que têm bastante impacto orçamental. E é assim que nós começamos esta nova temporada do Mistério das Finanças. Vamos na 4ª temporada. Olá, António. Olá, Pedro. Viva. Temos novo governo, mundo, não é? novo governo, novo mundo, novo governo, novo parlamento, novo ciclo político. E é um governo muito minoritário, vamos dizer, minoritário, portanto instável, e é assim que nós começamos uma nova temporada, uma temporada minoritária. Minoritária, é uma enorme minoria. É assim que podemos, se calhar, definir as condições políticas deste governo, que tem, eu diria, 3 agendas, não é? Já podemos detalhá-las. Obviamente um programa económico que era ambicioso. Nós, aliás, tivemos aqui a oportunidade de o discutir com Joaquim Miranda Sarmento, que acabou mesmo por ser o Ministro das Finanças escolhido, não é? Aliás, te recordas, nós fizemos mesmo essa pergunta ao Ministro, ao então candidato. E, portanto, esse Ministro vai ter aqui novos desafios. Podemos já detalhá-los. Vamos a isso. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio, aqui consigo. Vamos então às várias agendas. Vamos começar por falar de Miranda Sarmento, numa altura em que nós já temos um governo em funções e, portanto, já não estamos só a falar, enfim, na semana seguinte às eleições, em que estávamos a cenarizar. Nós já estamos a ver um governo em ação, em execução e também em enormes dificuldades, precisamente de ação e de execução. Exato. Mas dizias falavas tu das agendas. Das agendas. Podemos começar pelos impostos, não é? Porque aquele programa económico tinha um objetivo, e continua a ter, o governo não desmentiu, também já podemos falar sobre isso, que é nunca lhe foi chamado de choque fiscal, não é? Nós percebemos que foi a oposição, a expressão não é uma expressão feliz pela história, mas na verdade é um choque fiscal pela dimensão prometida para toda a legislatura. 4 anos, veremos nesta instabilidade, vamos ter mesmo 4 anos, mas para toda a legislatura. A verdade é que o início não foi feliz, não é? E não foi feliz por responsabilidade própria. Completamente própria. E enfim, acho que já não vale a pena estarmos não disse a verdade, mas enganou, mas manipulou. Na minha opinião foi uma manipulação, sem mentira, mas foi uma manipulação. Mas eu ia até mais longe. Ia já às condições políticas para aplicar este primeiro. Já estamos perante isso, não é? É porque, entretanto, já foi levado à Assembleia da República a primeira proposta do governo, a tal descida, que era uma descida que, na verdade, para a maior parte dos portugueses já era só simbólica, portanto, só a partir do 5º escalão, do IRS, e sobretudo ali na casa dos 2.500, 3.000 euros mensais de rendimento é que tinha... para o agregado familiar. Do agregado familiar. Só aí é que tinha algum impacto. A verdade é que nem isso foi apresentado. A solução política que foi apresentada pelo governo é, na verdade, uma solução de impasse. Portanto, desceu à discussão na especialidade para não ser chumbada. E isso mostra, e entretanto foram aprovadas outras propostas de resolução da oposição. E isto mostra bem a enorme dificuldade que o governo vai ter para governar. Não precisamos sequer chegar à proposta de Orçamento de Estado. Toda a gente apontava outubro e o Orçamento de Estado para 2025 como o momento em que haveria uma espécie de tira-teimas sobre as condições de governação. Ao fim de menos de um mês já estamos a pôr à prova e atesta essa governação, não é? Eu confesso que como é um mundo novo, quer dizer, não é a primeira vez que há um governo de minoria, como é evidente, mas este governo, primeiro, é uma minoria muito forte, passa o jogo de palavras, ou seja, de facto é um governo muito frágil, mas também não é só isso, é que há 2 oposições, não há uma, há dois líderes, se quisermos, da oposição, e que fazem a oposição um ao outro. E como também isso torna a Assembleia de repente um triângulo das Bermudas onde tudo pode desaparecer, e isso sim é novo. E portanto esta primeira sessão sobre o IRS serviu para, como eu estava a dizer, eu ainda estou a tentar perceber o que é que está a acontecer, mas serviu para perceber primeiro que o governo vai ter provavelmente que negociar antes de chegar à Assembleia muitas das coisas, coisa que não aconteceu
Desta vez percebeu-se que as negociações estavam a acontecer ali, em direto. Quer dizer, nós víamos pessoas ao E daí telefone é a falar umas com as outras. desceu à comissão, não é? Ora, portanto, Porque não houve negociação. Exatamente. Primeira coisa, vai ter que haver uma negociação prévia, porque senão nada avança. Segunda coisa, o PS e o Chega vão fazer sistematicamente, digo eu, mas é esse o sinal que é dado, contrapropostas. Sim. E portanto, nós arriscamos-nos a ver consumar aquilo que receávamos, que é o país num impasse. E um impasse em que ninguém quer decidir e também ninguém quer chumbar. E portanto, ficar um governo sem governar, não governa um parlamento que não legisla e ficar basicamente tudo parado. Sim. Num jogo político inconsequente em que nada avança, nada é aprovado e nada é chumbado. E há um risco, sabes, Pedro, que é a comparação das propostas é interessante. Enfim, o Chega propôs uma brutal redução de impostos, um enorme choque fiscal. O PS, diria de forma mais inteligente, propôs uma redistribuição da nova redução de impostos proposta pelo governo. Isto é, evitou cair na tentação de entrar em contradição, isto é, de ser irresponsável propondo enormes reduções de impostos quando acusava precisamente o PSD AD na campanha eleitoral, usou o mesmo envelope financeiro, cerca de 350 milhões de euros, e distribuiu de forma diferente, colocando o país digamos, numa discussão e o governo num dilema. Eu devo dizer, eu concordo com a opção do governo de optar pela classe média. E explico rapidamente porquê. Durante os últimos anos, nomeadamente pandemia e guerra na Ucrânia, logo inflação e aumento de juros, o governo PS, compreensivelmente, diga-se passagem, e bem nesse contexto, optou por ter políticas de apoios e subsídios aos mais desfavorecidos. Era necessário nesse contexto, não é? No contexto da pandemia primeiro, Sim, os rendimentos mais baixos, claramente, no contexto da guerra e dos aumentos de juros do BCE. Mas o país precisa de uma classe média. E nós estamos a falar, diz há pouco, agregados, portanto, no sexto escalão, até aos 39 mil, cerca de 40 mil euros de rendimento coletável, que é um bocadinho menos que o rendimento bruto, certo. Mas para um agregado familiar, vamos admitir que um casal com um filho ou dois, enfim, está longe de ser, quer dizer, a luz fiscal portuguesa, de facto, já está no limiar dos ricos, mas está longe de ser. E se viver em Lisboa, no Porto, está longe de ser. Se não tiver património, ou seja, se não tiver casa. Se tiver casa e se estiver a pagá-la, seja uma renda ou não crédito à habitação, tem uma vida absolutamente normal, muito longe de se poder considerar rico. Esta classe média, que para a realidade portuguesa eu reconheço, pode até já entrar naquele patamar da classe chamada classe média alta, enfim, sendo difícil estas tipificações, mas enfim, de uma forma grosseira, o que é que me parece? Parece-me que esta classe média precisa de ver a sua carga fiscal desagravada. Há muitos apoios às famílias mais desfavorecidas, outro tipo de apoios, nos passes, em vários subsídios vários. A classe média suporta uma enorme carga fiscal, tem serviços maus, infelizmente, portanto, depois ainda vai gastar, quem pode, em seguros de saúde, e a classe média alta ainda vai pôr os filhos nas escolas privadas, na verdade. E, portanto, eu concordo com a opção, mas o governo vai ser confrontado com uma opção em que o Chega está a dizer: eu prefiro apoiar a proposta do PS para as classes de menores rendimentos. Em que é que fica, não é? Sim, há uma pessoa que eu suspeito que concorda contigo, que é Fernando Medina. Fernando Medina Sim. Começou no último ano de governação, as últimas medidas já foram explicadas como com a necessidade de começar a abranger a classe média, porque senão a classe média ia se sentir excluída nem é das medidas, é da governação. Eu lembro de Fernando Medina explicar isto. Claro que a noção de classe média, que é um conceito completamente abstrato e indefinível, mas a noção de classe média de Fernando Medina era diferente, era até o quinto escalão, sim. do IRS. Mas ele próprio já tinha esse discurso e eu creio que é um discurso... Vai ser uma dificuldade, mas justo. E nos salários? Nos salários, qual é a questão? A questão é, o governo já abriu mesas negociais, basicamente em toda a frente. E eu percebo uma questão. O governo tão frágil tem que
rapidamente construir popularidade, porque senão cai passado pouco tempo, este governo é completamente refém da sua popularidade. Só que esta popularidade vai ser construída à conta de cedências e à custa de dinheiro. Os impostos vão descer, nem é esta descida do IRS que vai fazer grande moça, mas aquilo que se prevê para o Orçamento de Estado sim, ao mesmo tempo que os salários vão aumentar. E a própria decisão, quer dizer, há uns que já estavam praticamente garantidos por causa do erro Os professores, basicamente. Sim, quer dizer, professores, as forças de segurança, subsídio de risco para as forças do subsídio de risco, mas entretanto também já está aberto com os oficiais de justiça, aberta a possibilidade de negociação. Os médicos, portanto, o governo está a abrir uma série de mesas de negociação, está a tentar ganhar tempo, porque na verdade o governo ainda não preparou nada, porque acabou de chegar. Sim. Portanto, está a fazer quase apresentações, parece aquela primeira aula que se vai para apresentações, ainda não começou. Mas cada uma destas mesas vai evidentemente significar mais despesa pública, porque senão não se faziam mesas negociais, obviamente, ou, se elas não avançarem, contestação social, porque aqueles que estão sentados, das duas a uma, ou chegam a um acordo e os acordos não vão ser fáceis. Os médicos estão a pedir 15%, por exemplo. Portanto, como é que isto tudo vai cubicar das contas públicas? Sim. Ainda por cima, com uma oposição que, claro que estando na oposição, é fácil dizer, temos que aumentar os salários da função pública e temos que descer impostos. Exato. É uma maravilha, não é? É uma maravilha enquanto discurso de oposição. De oposição. Governar não é isto. Se fosse isto era fácil. Sim. E, portanto, nós estamos aqui prestes a entrar num ciclo que é muito acelerado pelas condições políticas, ou melhor, pela falta de condições políticas. O governo precisa de popularidade e, portanto, a sua predisposição à cedência é enorme. Sim. Esta cedência vai custar dinheiro. Vai custar dinheiro. Eu devo dizer que falei com alguns dos últimos ministros das Finanças que o país teve, e todos me diziam, em separado, a mesma coisa. Não se abrem mesas negociais fora do orçamento. Exatamente. Porquê? Porque o Ministro das Finanças perde o controle da capacidade de negociação e de controle da despesa. Que às tantas, temos assim, a água sai por todos os poros que pode. Nós já ouvimos, por exemplo, Nuno Melo dizer, numa entrevista recente, Foi ele. Foi ele que lançou. foi ele. Sim. Na defesa também é preciso equiparar os militares e... Ora, vamos ter noutras áreas. Eu acho que, para lá desse enorme risco, pode haver uma oportunidade. Porque a famosa reforma do Estado, tão gasta, até já me custa dizer a expressão, reforma do Estado. Mas enfim, a famosa reforma do Estado pode ser trazida para cima da mesa nestas negociações. Isto é, se o governo for capaz, o que não é óbvio, tendo em conta os pontos que dizias, nomeadamente a necessidade de ter medidas populares e de apoio social que permita chegar ao fim deste primeiro ano, até ao final, até outubro, em condições políticas favoráveis, mas se tiver condições, o governo deveria pôr ao lado dos aumentos salariais reforma de carreiras, por exemplo, acabar com as promoções automáticas em várias carreiras profissionais, nas carreiras especiais. Vai ter força política para isso? Veremos. Esse é um segundo ponto. Duvido que tenha e duvido que sequer esteja preparado para isso. O governo começou... Tecnicamente, não é? Sim, o governo foi constituído muito depressa. Sim. Começou a governar muito depressa. Não estava preparado. É muita inexperiência a sua composição. Precisaria de algum tempo. Há poucos ex-ministros, por exemplo. Muito poucos ex-ministros. Que conheçam a máquina do Estado, conheçam a forma... Repare, eu dou um exemplo. A Secretária de Estado da Administração Pública, a Marisa Garrido, é uma pessoa cujo currículo é impecável. Tudo o que se lê do ponto de vista de reestruturação de empresas, de liderança de recursos humanos, é muito promissor. É daquelas pessoas que, enfim, pela informação que temos, daquelas pessoas que nós diremos que bom que o governo ainda consegue captar pessoas com este perfil técnico. Agora, tanto quanto sei, tem zero experiência de negociação com a administração pública, e a administração pública é complexa. É outra coisa. É outra coisa. E os sindicatos têm não só força, muita experiência. Pronto, portanto, é só um exemplo. É só um exemplo para aquilo que estamos a falar, de um governo que precisaria de um tempo que não tem. Sim. Portanto, eu duvido que o governo já tenha sequer uma proposta ou uma ideia mais estabelecida sobre aquilo que poderia ser uma reforma da administração pública, e portanto precisa de tempo.
estas negociações, tirando o caso das forças de segurança, que pelo contexto político e por aquilo que já foi dito na campanha, me parece que é inevitável que avance muito E os rapidamente. professores também, não é? Os professores também, embora A o governo já devolução- tenha remetido para o próximo ano, agora neste debate sobre o IRS, o governo já remeteu o arranque, Corte para o próximo ano. a redução A devolução, na verdade, a devolução do tempo. o corte do corte. Exatamente. A partir do próximo ano, o governo precisa de algum tempo, parece-me. E agora, se esse tempo for ganho com o empastelamento das negociações nas mesas negociais, quer dizer, os sindicatos Vão para a rua topam-nos à outra légua, vez. topam-nos à légua e vão Sim, para a rua. é evidente. Aliás, o presidente da FESAP já disse isso, já disse que o verão pode ser quente. Há uma terceira dimensão da governação que vai ser importante. Enfim, seguramente não decisiva para a queda do governo, não, mas importante para da governação. Estamos a falar de infraestruturas, não é? O aeroporto, outra vez o aeroporto, Estou a falar e o do aeroporto regresso- e eu depois falo da e TAP. o regresso da privatização da TAP. Mas fala Olha, primeiro do no e aeroporto, falo o que é depois da que TAP. vou dar, se quiser partilhar aqui com os nossos ouvintes uma opinião informada, isto é uma opinião fundada em alguma informação. Face ao que aconteceu no final ainda do governo anterior, com o chumbo da APA, ou se quiseres, a não renovação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente da autorização ambiental para construir no Montijo, colocava-se uma de duas soluções. Há um relatório, ainda está para decisão, de uma comissão técnica que hierarquizava opções, e uma delas, claramente melhor que as outras, é Alcochete. Certo. Mas identificou-se desde logo um problema. O que é que se faz no entretanto? O fim da possibilidade de Montijo neste contexto faz com que o governo não tenha outra alternativa senão apostar nesta primeira fase na expansão da Portela. E portanto, o que teremos provavelmente nas próximas semanas é o anúncio de que haverá uma negociação com a ANA e também com a NAV, a gestora do tráfego aéreo, para que a Portela, o atual aeroporto de Lisboa, possa passar dos atuais 37, 38 voos hora para 44, 45. Parece pouco, mas poderá fazer a diferença, enfim, na capacidade de receber mais voos, logo também mais pessoas a chegar a Lisboa. Isto não é necessariamente bom do ponto de vista do que é a usabilidade do aeroporto de Lisboa, que já está para lá dos mínimos em termos de qualidade. Um mau aeroporto, segundo É um os mau indicadores aeroporto oficiais. e Mau obviamente no ficará sentido pior, macro. Sim. dificilmente ficará melhor com mais voos hora a entrar em Lisboa. Mas é a solução, eu diria que possível Mas é curioso. para uma segunda solução, que é de facto a escolha de Alcochete com um programa, com um plano de construção que nenhuma das partes envolvidas antecipa ser inferior a 10 anos, na melhor das soluções. E portanto o governo anunciará provavelmente uma solução de transição que é expandir a Portela, limitar, digamos, o impacto negativo de não ter mais espaço e arrancar, veremos de uma vez em definitivo ou não, para o novo aeroporto em Alcochete, mas a demorar 10 anos. Voltamos a Pedro Nuno Santos, na verdade. Exato. Sim, era o que ele propunha, mas até é mais do que isso. Quem acompanha este processo ativo, eu estava a ouvir-te e estava a pensar, sabes, aquela frase que eu acho que é do Gary Lineker, de que no futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Estava a pensar nessa frase porque no novo aeroporto de Lisboa, vai provavelmente ser Alcochete, mas no fim expande-se a Portela. Sim. Porque há anos que nós estamos nisso. E eu diria que não. E isto vai para É o uma segundo decisão ponto. controversa. Agora, Mas será eu diria é controversa, mas controversa politicamente. mas socialmente. os altos, Sim. não haverá alternativa Sim. efetiva, porque Montijo deixa de existir. Também é verdade que os ambientalistas não querem Montijo, e a alternativa pode sempre, ele no limite também seria ou será controversa, quer dizer assim, não há expansão do aeroporto da Portela, não há não há aumento do número de passageiros, limita-se o turismo, limita-se os serviços, limita-se a economia, e vamos esperar 10 anos para o novo aeroporto de Alcochete. Eu diria que é o plano B. Não é um grande plano B, mas é o plano B.
Agora, sobre o outro assunto, eu pedi para falar, o outro assunto é a privatização da TAP. Que tem a ver com este, não é? Porque, Tem, claro. porque a decisão Não. deste Todas vai as coisas obviamente relacionadas. impactar Claro. no processo da TAP. Mas eu pedi para ser eu a começar a TAP, porque eu já sei o que é que tu pensas, porque tu já escreveste, e muita gente que nos está a ouvir com certeza que também já leu o teu artigo, e portanto quis ser eu para dizer que concordo contigo. O António, para aqueles 5% das pessoas que estão a ouvir que não leram o texto dele, que foi para aí há 15 dias que publicaste, Sim. o título era Vendam a TAP e depressa, ou e já, era Sim, Vendam a e TAP já. já. E já. E eu estou completamente de acordo. E porquê? É porque nem sequer é por ideologia, e já agora sobre isso eu também sou a favor da privatização, mas nem sequer é por isso. É por causa dos resultados do último trimestre. E sobre algumas informações que já existem sobre o primeiro trimestre deste ano, que também não são boas. E porquê? Porque os custos da empresa absolutamente dispararam. E dispararam onde? No pessoal. E dispararam porquê? Porque há cedências em toda a linha da administração aos sindicatos. E há cedências porquê? Porque o poder político está ou a dormir ou não quer saber. Estamos a falar do final do ano passado. Sim. A administração da TAP, aquilo que claramente... Eu não sei o que aconteceu nas negociações e não preciso de saber. Basta olhar para aqueles resultados. Quando se vê um crescimento de custos com o pessoal tão grande, significa, e tanto que deu prejuízo num trimestre que não costuma dar prejuízo, Sim. Pelo contrário, significa que a empresa já está a voltar aos velhos hábitos anteriores, que é comprar paz social, anteriores a Fernando Pinto. Sim, já não é de hoje. Nem de ontem. Já não é de ontem Exato. sequer. Portanto, Não é de ontem. a gestão pública está a dar estes brilhantes resultados. Repara, eu não estou a criticar diretamente o fulano A ou B. Eu estou a olhar para os resultados que foi que tu fizeste e dizer que os resultados do último trimestre do ano passado e aquilo que significam de aumento de custos fixos, eu acho que já é mais que iniciam. Começam a confirmar Confirmam. que não há reina rock naquela empresa. Eu acrescento duas notas. Uma que me parece evidente é que Luís Rodrigues, CEO, considera que a paz social é mais importante que provavelmente os acordos com Bruxelas ou o cumprimento de alguma meta com Bruxelas. Também é preciso dizer, para sermos justos, que a receita da TAP está acima do que foi acordado no processo de reestruturação com Bruxelas. Portanto, para darmos também aos nossos ouvintes toda a informação. Uhum. Dito isto, de resto até aqui no ECO noticiamos, Fernando Medina impôs que houvesse uma nova renegociação Sim. para tentar, no fundo, limitar os danos. Mas eu imagino que o Ministro das Finanças deve ter visto o que é isto. Sim. E mandou uma carta a dizer, meus amigos, não pode ser, renegociem aquilo que já fecharam. Agora, isto levou a que o processo de negociação faz parte dos livros. Qualquer gestor faria isto. Luís Rodrigues, obviamente, também comprou essa paz social porque considerará que essa paz social lhe permitirá aumentar a produção e os voos e a receita da TAP. Mas a verdade é que, basicamente, estendeu os acordos para lá do plano de reestruturação. E, portanto, vamos ter alguma dificuldade em ter comparações com números efetivos. Não sabemos o que é que está para lá do plano de reestruturação, do período de plano de reestruturação, 2026. E, no entretanto, há uma privatização. Enfim, parece-me claro que tendo em conta o que está a passar no negócio da Lufthansa com a ITA, com a antiga Alitalia, Bruxelas está a pôr muitos problemas à compra. Parece-me claro que vai ganhar relevância, e essa vai ser uma decisão difícil, se o governo vai mesmo manter a intenção de vender até 100% a companhia. E eu arrisco dizer, provavelmente não o fará, e fará para uma privatização minoritária, abaixo de 50%. Também para uma coisa que é interessante e que tem a ver com a governação, como estávamos a falar. A decisão é do governo, não é? O decreto é do governo. Mas pode ser chamada para a apreciação parlamentar à Assembleia. E nós sabemos que o PS não quer, Pedro Nuno Santos diz, a maioria do capital. Obviamente à esquerda ninguém quer a venda de sequer de 1%. E o Chega, o que vai dizendo, é que também acha muito bem que o Estado seja dono da TAP. Portanto, encaminha-se tudo para uma solução diferente daquela e ainda acabamos a não vender nada. É o que corremos esse risco. António, vamos à boa e à má moeda. Boa moeda.
Boa Moeda, olha, a Boa Moeda é Filipe Silva. O nome não é daqueles gestores óbvios, enfim, embora com uma grande experiência e competência de gestão, é hoje presidente executivo da Galp. Foi administrador financeiro, há algum tempo administrador, presidente executivo, e está na Boa Moeda por uma coisa que parece até contraditória com os tempos. A Galp descobriu enfim, poços de petróleo com alguma profundidade, com alguma dimensão na Namíbia. O que fez disparar o valor da companhia de tal forma que hoje a Galp é a empresa cotada mais valiosa na Bolsa Portuguesa. Sim, quem tinha 1.000 euros de ações da Galp numa sexta passou a ter 1.200 na Na segunda. segunda-feira. E isto é extraordinário porque, bem, para a Galp, obviamente, e a Galp, preciso dizer, também está a fazer o seu caminho de transição energética, nomeadamente no solar, investindo no solar. Mas é, obviamente, uma empresa petrolífera, esmagadoramente petrolífera. Para a Galp e para Filipe Silva e para os acionistas da Galp, seguramente é uma grande descoberta e até com impacto internacional. Porquê? Porque a Galp vai vender uma parte do negócio que tem nesses poços da Namíbia, simplesmente porque o investimento é de tal ordem, a profundidade dos poços descobertos é de tal ordem, que o investimento é de tal ordem que a Galp não consegue sozinha fazer esse investimento. E isso até está a dar origem a uma nova dinâmica de operações no setor petrolífero internacional com as grandes majors americanas e inglesas. Mas o que é a ironia? É que no mundo de transição para a sustentabilidade, de repente percebemos que Descobrimos petróleo. e descobrimos que afinal a economia continua a precisar muito de petróleo, não é? E dos fósseis. E portanto, para a Galp, enfim, será uma boa receita para fazer investimentos na transição, porque a transição é cara, mas é constatação de que a anunciada transição para a sustentabilidade e para as energias renováveis ainda tem um longo caminho a percorrer. A resposta dos investidores, é dos investidores que se trata, mostra isso mesmo. Isto é, ao valorizarem tanto a Galp, que acaba de descobrir o poço de petróleo na Namíbia, eles próprios estão a dizer-nos, vamos continuar a precisar de petróleo durante muitos e longos anos. E isso é uma evidência, mas ficou evidente agora nesta operação. E a tua má moeda? Olha, é Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, por causa do, vamos chamar-lhe caso IRS, ou seja, a criação de uma expectativa que depois não foi cumprida. Eu creio que este caso do IRS ter descido muito menos do que estava do que se esperaria a partir daquilo que foi sendo dito na campanha eleitoral, embora de facto o governo nunca tenha mentido. Eu creio que deixa uma marca no governo, e é a marca de que, se quiseres, é o contrário da palavra de António Costa, quando ele dizia, a frase de António Costa, quando ele dizia a palavra dada, a palavra honrada. É como se agora temos que, quando o governo falar, será que ele está mesmo a dizer o que nós estamos a entender, ou será que há aqui um alçapão do género com a verdade de engano? Escolher as letras pequeninas dos contratos, não é? Eu acho que ficou essa marca. Curiosamente, eu acho que o Joaquim Miranda Sarmento não é o autor, mas é a vítima dessa marca. O Joaquim Miranda Sarmento, ele nunca mandarou a arco, ele nunca disse choque fiscal. A entrevista que ele nos deu aqui a este podcast, ele é claro sobre o efeito da descida dos impostos. Portanto, eu creio, aliás, há ali um momento na conferência de imprensa, quando o Primeiro-Ministro fala dos 550 euros, ou seja, os rendimentos mais baixos dos pensionistas, não é? Quer dizer, o Joaquim Miranda Sarmento estava calado, ele ficou calado a conferência de imprensa toda. Eu nem percebi porque é que lá foi nesse caso, mas é evidente que ele sabe do que é que está a falar, ou seja, sabe que o Primeiro-Ministro estava a cometer aquilo que se chama uma argolada. Agora, acho que ele é vítima disso. Ele ficou calado durante todo este período, foi ele que foi dar a cara numa entrevista à RTP para explicar que de facto a descida era cumulativa, 2.500 milhões de euros, somava a que não era cumulativa, assim que não acrescentava aquela que já estava em vigor. Portanto, foi o portador da má notícia, e acho que fica com esta marca daí a má. Sim, ele de facto é vítima, não é? É vítima. Eu creio que é mais vítima do que autor. Porque o processo de gestão política, obviamente, foi do Primeiro-Ministro e do Gabinete do Primeiro-Ministro, não foi de Joaquim Miranda Sarmento. Mas isto tem tudo a ver com a governação, que é, nós
sabemos que num contexto como este, a força e a autoridade do Ministro das Finanças é absolutamente crítica. E, de facto, de forma involuntária, seguramente, Luís Montenegro colocou Miranda Sarmento numa situação difícil, expôs o seu ministro, fragilizou o seu ministro, e agora é com este início que Miranda Sarmento vai ter que recuperar, digamos assim, da sua posição de força para ser ministro de Estado. Eu escrevi que, aqui há umas semanas, que Miranda Sarmento, ainda não mudei de opinião, Miranda Sarmento está hoje mais bem preparado para ser ministro das Finanças do que estava Mário Centeno quando começou ministro das Finanças. E explicava porquê. Enfim, do ponto de vista técnico, Miranda Sarmento é inquestionável. Aliás, teve mais experiência até de Direção-Geral do Orçamento. Ele trabalhou na Direção-Geral do Orçamento. Trabalhou na UTAU. Sim. Então arranca a sua, ele, com uma absoluta inexperiência, acontece logo o caso da Caixa de Depósitos, de António Domingos, e na altura foi dito que Mário Centeno ia cair. Exatamente. Ao primeiro na altura foi dito, este Ministro das Finanças vai sair, vai cair. É óbvio que Mário Centeno aprendeu, não é? O governo aprendeu mais forte e aprendeu, e hoje é uma figura política de primeira, política técnica, obviamente já era, mas política de primeira dimensão. Mas Miranda Sarmento tem hoje o que Mário Centeno não tinha e teve, apesar de tudo, 2 anos de experiência parlamentar. Não é um tribuno, Miranda Sarmento, nós sabemos isso. Mas teve 2 anos de combate político na oposição, coisa que, obviamente, Mário Centeno também não tinha. A verdade é que este primeiro mês, estas primeiras semanas, digamos, não suportaram muito a minha tese. Portanto, veremos. Eu acho que ele já percebeu uma questão que Mário Centeno percebeu depressa, que é a necessidade de autoridade política dentro de um governo que o Ministro das Finanças tem sempre que ter, mesmo que isso custe inimizades ou adversários internos. Repara, basta, se nós pensarmos o que já dissemos neste episódio, foi a questão do IRS, como correu tão mal. Não se sabe exatamente o que é que o governo vai legislar, ou melhor, o que é que a Assembleia vai legislar em matéria de IRS. As mesas negociais abertas da fusão pública, com a perda de controle do ministro, como disseste. Portanto, quem é que está a mandar nas contas públicas? É o Ministro das Finanças. Sim. Portanto, ou controla, ou tem poder, ou perde o controle. E se perde o controle, a gente sabe como é que isto acaba. António, tu escolheste uma frase da semana. A frase da semana, vou lê-la, é de Aguiar Branco, do Presidente da Assembleia da República, que disse numa entrevista à Antena 1, ou em declarações à Antena 1, que a Assembleia da República é o espaço de excelência para isso, sendo que isso é que a Procuradora-Geral da República dê explicações sobre os processos que provocaram crises políticas. Olha, eu não arrisco. Eu escolhi esta frase, e é uma, digamos, se quiseres, uma nova forma para terminarmos este nosso podcast, uma frase da semana, porque, mais uma vez, um político chamar à pedra a justiça. Isto pode ter várias interpretações. Durante o último ano, e nas últimas semanas depois do caso Influencer, tivemos, por exemplo, Augusto Santos Silva, ainda Presidente da Assembleia da República, a pressionar de forma clara, evidente, Lucília Gago, a dar explicações e a prestar esclarecimentos e até quase deixar-se implícito que haveria aqui alguma jogada ou alguma iniciativa com propósitos políticos. Enfim, não explicitou isso, mas implicitamente foi o que ficou na cabeça das pessoas. Eu não gosto, eu confesso, acho que Aguiar Branco teve um bom início de mandato como Presidente da Assembleia da República. O discurso do 25 de Abril foi, aliás, um discurso interessante do Presidente. Mas não gosto de ver Aguiar Branco a entrar por este caminho. O Aguiar Branco é cuidadoso. Faz uma espécie de uma declaração de interesses. Nestas coisas é preciso fazer, que é, não está a fazer um processo de intenção sobre a intenção da Justiça ou do Ministério Público ou da Procuradora no caso Influencer e nos casos mais mediáticos. Mas depois, fazendo essa declaração de interesse ou esse ponto prévio, é um ponto prévio que não serve para desculpar depois o resto, não é? Porque esse ponto prévio, no limite, permite-nos dizer foi tudo e não deve permitir. E acho que Aguiar Branco, para se, digamos, proteger na sua função, que ainda é muito recente,
acho que deve evitar este tipo de intervenção, sendo certo que foi cuidadoso na forma como formulou, dizendo a Procuradora deve ir ao Parlamento. Enfim, ele é Presidente do Parlamento, da Assembleia, deve ir ao Parlamento explicar os processos. Eu concordo que, e acho importante que a Justiça, obviamente, não viva fechada numa redoma e tem que dar explicações. Não gosto tanto que seja o poder político, neste contexto, a impor ou a forçar isso, e acho que, obviamente, isto fica como nota, é mais uma, precisássemos, para que o poder político, nomeadamente o governo, quando propõe procuradora, uma procuradora, faça o seu trabalho de casa para saber se a procuradora ou o procurador tem mesmo condições, não apenas técnicas, não é? De conhecimento e competência técnica, isso não estará em causa, mas de dimensão política para escolher quem estará à frente da Procuradoria-Geral da República. Pois é, a dimensão política, eu acho que estas declarações têm essa leitura, que nós temos dois novos protagonistas políticos. O primeiro é Guiá Branco, que quer esse protagonismo político. Sim. É um protagonismo político que me parece radicar na moderação, mas é um protagonismo político, ele quer ser um protagonista político. Lucília Gago não quer ser uma protagonista política, mas vai ter protagonismo na política. Vai ter, não, já tem. Já tem. Queira ou não é? Queira ou não, Queira ou desde não. a gestão desastrosa do processo influencers, sobretudo, esse processo não tem escapatória e está a ter um fim triste de mandato. Eu creio que ela já não tem condições para exercer o seu mandato, mas vai gerir até ao fim, não. porque daqui a meses vai ser substituído. Sim, não estou à espera que apresente a demissão, porque é a única solução. Isto era o governo propor a exoneração. Sim, Para vai poder fazer os pés. Não me parece que, Mas é um que eu fim, faça, mas de é um mandato fim penoso muito para a justiça e para a própria. É Enfim, isso. O que não é penoso é o Ministério das Finanças, não. que volta na próxima semana, António. Um abraço. Até para a semana. Um abraço. O mistério das finanças. Tem uma empresa ou trabalha por conta própria? Abra já a conta da sua empresa no site do Milênio. 100% digital e sem papelada. É a abertura de conta para quem cada segundo conta. Milênio. Aqui consigo.